Essa história começa no centro-oeste do continente de Zemúria, em um país chamado República de Calvarde. Algo suspeito está acontecendo em um certo local embaixo da cidade de Edith, a grande capital de Calvarde. Lá estão alguns marginais fazendo negócios com dois mafiosos de verdade. Eles roubaram o objeto que está dentro da maleta de uma loja de antigos no centro da cidade. Tudo foi a mando deles, mas antes de entregarem a mercadoria roubada, eles pediram 1 milhão de miras. Isso não estava nos planos. Mira é o nome do dinheiro neste mundo. Os mafiosos já puxam as armas e atiram sem avisar, derrubando a maleta. Eles entram em uma briga feia onde os marginais não têm a mínima chance. Nesse momento, a polícia chega. Alguém dedurou a negociação. Os mafiosos iam pegar a maleta, mas ela desapareceu. Sem opção, todos saem correndo e um cara gordão meio suspeito revela estar invisível. Ele pegou a maleta no meio da confusão. Nesse momento, vamos para o local que o nosso protagonista mora. Ele está com uma garotinha no colo. Ela se chama Yume. Ela é a filha da dona deste restaurante. Antes de dormir, ela diz boa noite para sua mãe Paulette e seu avô Victor. Nosso protagonista sente que tem algo suspeito acontecendo nessa noite. Vamos para a cena de uma garota loira pesquisando sobre algo na internet orbal. Sem resultado, ela resolve usar o buscador especial que sua amiga da escola mandou. Esse pesquisador se chama Kitty. Como podemos ver ali no canto, ela finalmente encontra o que procurava. Ela está atrás do mesmo objeto que os marginais roubaram no último final de semana naquela loja de antigos. Será uma missão perigosa e sem opção, ela vai mandar uma 4SPG, ou seja, um pedido para um escritório meio suspeito. Seu título é O Spriggan e o nome do local é Escritório de Soluções Arkwright. No dia seguinte, ela vai até o endereço que estava na internet, no 8º distrito chamado A Velha Cidade. Ela chega em um bistrô, um restaurante chamado Montmartre. Ela também conhece Paulette, a dona do prédio, e pergunta se é aqui que fica o escritório do Sr. Arkwright. A dona confirma que sim, é só subir as escadas. A garota chega na porta do escritório e bate. Tem uma placa escrito somente para clientes em situações complicadas. Nosso protagonista preguiçoso está deitadão no sofá, mas resolve atender a porta. Finalmente nos é revelado o rosto da garota. Ela está usando um uniforme escolar, ou seja, ela é só uma estudante comum. Ele estranha isso, pensando que tipo de problema a garota deve estar passando para precisar vir até o seu escritório. Então eles entram para conversar. A garota se apresenta como Agnes Claudel, e o protagonista, com sua inteligência infinita, já adivinha logo que ela é uma estudante do Colégio Aramis, a academia mais prestigiosa do país. Ele nota também que a garota parece ser muito inocente e educada, apesar de seu belo desenvolvimento físico frontal, também conhecido como o pai desu, o que a deixa com vergonha, já que ele falou tudo isso em voz alta. Nosso protagonista se apresenta como Van Arkwright. Agnes explica que conhece bem o seu trabalho. Van é um contratante que ajuda pessoas em situações difíceis. Situações essas que a guilda de Bracers ou a polícia não podem ajudar. Van é conhecido como o Spriggan. Só para informar, Bracers são tipo aventureiros nesse mundo. É bem mais complexo do que isso, mas depois eu explico melhor. Vamos continuar a história épica. Van, o nosso protagonista, que se acha o bonzão, diz que ela está metade certa e metade errada. Ele fala que muitas vezes aceita trabalhos bem cinzas, quase fora da lei. Virou GTA o negócio agora. Agnes aceita isso e puxa o seu Zypha. Sim, eu sei, parece um celular antigo de botão que abre e fecha. Digamos que é basicamente isso, só que quase ninguém nesse país tem um. Depois eles vão explicar melhor. Ela mostra a foto do objeto que procura e ele parece um relógio de bolso antigo. Só que não, é um Orbiment antigo. O que é um Orbiment, você me pergunta? Por exemplo, o Zypha é um Orbiment de combate da nova geração. Ou seja, eles são basicamente equipamentos eletrônicos. Mas digamos que não existe energia elétrica nesse mundo, e sim energia orbal. Agnes explica que isso foi algo que seu bisavô deixou para ela, e o mesmo já faleceu há várias décadas. Ela explica que esse objeto foi roubado de uma loja na capital semana passada. Van não quer aceitar o pedido. Ele acredita que talvez seja melhor Agnes procurar a polícia ou a guilda, mas ela diz que não pode fazer isso por algum motivo, e ele é a sua última esperança. Agnes tem uma carta na manga. Ela trouxe um bolo da famosa Patisserie Andalucia. Isso quebra o gelo do nosso protagonista, que fica louco para provar um pedaço. O cara parece que adora coisas doces. Ele acaba aceitando o pedido por causa disso, mas disfarça dizendo que foi por outro motivo. Van e Agnes então começam a explorar
explorar outros distritos da cidade em busca de pistas. Van então resolve conversar com Giacomo, um velho conhecido seu. Ele é um velhote extremamente perigoso conectado com o submundo de Calvard. Ele também é o velho que aparece no começo da história roubando a maleta dos mafiosos. Ou seja, ele está com o Orbiment que eles estão procurando. Quando ele vai embora, Van revela que ele está envolvido no roubo ou é o próprio culpado. Ele percebeu isso, pois Giacomo fez perguntas bem suspeitas para a garota antes de sair. Os dois então resolvem seguir o velhote até seu esconderijo, pegando um atalho pelas passagens subterrâneas do metrô. Mas ao chegar lá, Van fala que os planos mudaram. O lugar está cheio de monstros que os Bracers deveriam estar derrotando para limpar o caminho. Ele puxa sua arma se preparando para lutar com eles. Agnes pede para acompanhá-lo, pois não vai atrapalhar, e puxa sua própria arma, um bastão orbal. Ele é focado em usar artes de cura e ataques mágicos. E bem, magia de verdade meio que não existe nesse mundo. Tudo meio que é tecnologia. Mas existem algumas surpresas. Porém, isso é história para outro dia. Vamos continuar. Enquanto eles lutam, eu explico sobre o Zypha deles. Esse telefone de botão que eles usam pra gente é uma tecnologia bem antiga, mas é superior aos nossos celulares em algumas funções. O Zypha é a 6ª geração de Orbiments para combate. Ele traz como novidades as habilidades chamadas de fragmentos, e no meio é colocado um núcleo vazio. Esse núcleo vem com uma AI, ou seja, uma inteligência artificial dentro dele. Nada perto do ChatGPT, é bem mais burro, mas dá pro gasto, né? O Van tem um núcleo especial, uma AI chamada Mea. Ela parece uma fada azul. Enquanto isso, vemos Giacomo chegar no seu esconderijo. Ele estava invisível de novo e revela o seu truque para isso. Ele está usando um Ramda, o Orbiment de combate da 5ª geração que tinha essa habilidade de camuflagem. Ele foi mais usado pelo exército de Calvard, mas hoje em dia está fora de moda. Ele estava de boa pensando em como ia vender o item que Agnes está procurando. Até que as coisas dão ruim para ele. Os dois mafiosos que contrataram o roubo do objeto encontram seu esconderijo e já estão com a faca e o queijo na mão. Ele jura que nunca mais vai mexer com ninguém da organização, conhecida somente pela letra A, mas é tarde demais. Eles partem para cima dizendo que ele vai pagar com o seu medo. Van e Agnes escutam o grito dele de longe e aceleram para investigar a situação, mas quando eles chegam já é tarde demais. Van percebe que alguma coisa invisível passou por eles. Agnes quer ajudar Giacomo, mas não adianta. Van explica que ele já foi desta para uma melhor. Enquanto Van investiga a cena do crime, a polícia chega. Assim os dois acabam sendo levados para o quartel-general da polícia no distrito de Seiden, não como suspeitos, mas como testemunhas do que aconteceu. E lá, Agnes prefere manter em segredo os detalhes do seu pedido. Parece que ela não está nem aí para a reputação de sua escola. Está mais preocupada com o fato de uma pessoa ter perdido sua vida nesta situação. Enquanto isso, Van está sendo interrogado pelo inspetor Nate. O Protagas não está nem aí e inventou algumas mentiras. Já o inspetor Daswani questiona de onde vem a sua arma estranha, que parece uma arma sem lâmina, e o seu Orbiment Zypha não é algo que um cidadão comum deveria ter. Ele meio que mente dizendo que sua arma é só um bastão para autodefesa. Já o Zypha, ele admite que é meio suspeito, já que ele vem de uma certa empresa estrangeira desconhecida. Nesse momento, entra o analista da agência CID, a divisão central de inteligência de Calvard, Rune Kinkedo. Os inspetores ficam surpresos, pois o cara é basicamente o superior deles. E não só isso, hoje em dia ele é o braço direito do atual presidente da República de Calvard. Ele diz que certamente Van e Agnes são inocentes e exige que eles sejam soltos, pois ficarão aos cuidados da CID. A outra mulher que soltou Agnes logo sai em outra missão e ficamos sem saber o seu nome por enquanto. Mas digamos que ela já apareceu em outros jogos da história deste mundo. Enfim, assim que ela sai é revelado que Van e Rune na verdade são amigos de infância e os dois se dão muito bem. Rune odeia que Van o chame pelo primeiro nome e por algum motivo já faz 3 anos que eles não se falam. Antes de ir embora, eles trocam informações de contato e Rune pergunta se ele não tem falado com ela recentemente, mas Van não quer falar sobre esse assunto agora. Assim que ele vai embora, Van e Agnes estão prontos para voltar a investigar sobre os culpados pela morte de Giacomo, mas são interrompidos por uma garota. Ela é Marielle Amy, uma repórter perguntando se os dois sabem algo sobre o caso. Van conta uma mentira para Marielle, o que faz ela sair correndo para dentro da delegacia sem permissão. Antes ela menciona o nome Dingo Brado, dizendo que vai ganhar dele desta vez. Digamos que ele é um personagem importante no finalzinho
do jogo anterior, mas essa é uma história curta para outro dia também. Vamos continuar. Agnes correu atrás dela para acabar com o mal-entendido, enquanto um homem chega para conversar com Van, e parece ser um grande conhecido ou até amigo dele. Digamos que ele é o Jingle Brado, acabou o mistério, mas isso é para mais tarde. Ele vai para a delegacia em busca de Marielle. De volta à investigação, já são quase 5 da tarde, e os dois vão a um café chamado Bermotti. Lá eles encontram Bermotti em pessoa. Ele ou ela, ou as duas coisas, não sei, é um grande amigo de Van. Ele também é um informante experiente sobre o que acontece no submundo. Lá eles descobrem que Giacomo foi quem chamou a polícia no começo do jogo, interrompendo aquela negociação. Ele se aproveitou da confusão para roubar a maleta, onde dentro está o item que Agnes procura. Porém, ele foi descoberto, e os mesmos mafiosos vieram se vingar. Eles descobriram que Giacomo e os mafiosos usavam um Lambda, um Orbiment de combate da 5ª geração, desenvolvido em conjunto pela Companhia Werner de Calvard e a Fundação Epstein, no estado de Le Mans. Claro, eles foram rapidamente substituídos pelos AIFA, a 6ª geração. Mesmo assim, é raro alguém nesse país ter eles. Mas nossos protagonistas vão ter, é claro, senão não tem jogo e nem história para contar. Van informa para Agnes que naquela hora, quando eles entraram na cena do crime, não estavam sozinhos. Os mafiosos passaram por eles de forma invisível, usando o modo stealth do Lambda, deixando a garota um pouco assustada. Van recebe a ligação de Jingo, informando para ele sobre o segundo esconderijo de Giacomo, e o que ele procura deve estar escondido lá. Quando os dois saem do café, acabam sendo interrompidos pela mulher, que é o maior pesadelo de Van nos dias de hoje. A garota carrega uma espada na cintura. Van se pergunta o que está acontecendo nesse dia. Depois de 3 anos, ele encontra Rune, e agora encontra a garota. Ela se apresenta para Agnes como Elaine Auclair. Ela informa para Van que o grupo que eliminou Giacomo com certeza foi a Máfia A. Van já desconfiava, mas agradece pela preocupação. Novamente, digamos que essa personagem é importante bem no finalzinho do jogo anterior. Agnes já conhecia Elaine pelas revistas em que ela aparece. A Bracer Rank A mais jovem de todos os tempos, conhecida pelo seu título, Elaine, a Dama da Espada. É uma mestre no antigo estilo espadachim da família real de Calvard, nos tempos em que a República foi uma monarquia. Lembrando que a Elaine já aparece no finalzinho do jogo anterior, mas não pessoalmente. Mas vamos contar essa história outro dia. Agora continuando a de hoje. Van informa para Agnes que Elaine é a sua amiga de infância, mas prefere não falar muito do assunto. Eles pegam um trem em direção ao esconderijo, mas no meio do caminho tem uma parada para o dormitório dos estudantes do Colégio Aramis. Van então diz que Agnes precisa sair aqui. Ele vai recuperar o item que ela precisa sozinho. Pode confiar, eu sou o Protagas. Além de estar ficando tarde, ele não quer envolver uma garota comum nessa situação, depois de saber que a Máfia A está envolvida neste roubo. Os Bracers e até os Jaegers estão de olho nessa organização misteriosa. Jaegers são basicamente mercenários fora da lei que fazem quase tudo por dinheiro. E não tem nada a ver com Eren Yeager. Eu nem tinha assistido Attack on Titan, nem conhecia o sobrenome do Eren no tempo em que eu jogava esses jogos. Primeira vez que eu vi isso foi nesses jogos. Enfim, mudei de assunto. Enquanto os Bracers vão sempre pelo caminho da lei, na maioria das vezes. Nessa cena vemos que uma garota de uniforme saindo do trem, mas é nos revelado que era outra pessoa. Agnes ficou dentro, ela se desculpa por isso, mas o que ela procura tem um valor muito sentimental. Isso é pelo seu bisavô, também pela sua mãe e sua avó. Mas não é só isso, um homem morreu hoje por causa dessa situação. Ela se sente responsável e precisa ver tudo até o final, e pede por favor que Van deixe que ela acompanhe até o fim. Van aceita, afinal o cliente é quem manda, mas se a vida dela estiver em risco, o contrato deles será quebrado, e ele vai priorizar a segurança de Agnes acima de tudo. São quase 7 da noite, quando eles chegam no 7º distrito, a estação central de Edith. Van olha para as telonas no meio da cidade, e diz que as coisas estão mudando rápido. 2 ou 3 anos atrás, ninguém via coisas assim nesse país. Eles chegam na hora de ver as notícias onde o jornal reprisou uma conferência ao vivo, em que o presidente Roy Granhart
Arthur havia feito às 3 horas da tarde no primeiro distrito da cidade, o distrito de Van Tyle. O repórter fala que o tópico principal foi sobre as reparações que foram pagas pelo Império de Erebonia, e nesse ano elas vão acabar. O presidente fala que 2 anos atrás o Império lançou um ataque contra a República. Foi uma guerra bem agressiva, mas Calvardi está disposto a perdoar tamanha transgressão de braços abertos. Com o din-din, mufunfa, as verdinhas, é claro. Essa guerra que aconteceu são eventos dos jogos passados, de outras histórias que eu vou contar em outros vídeos. Mas para resumir, há 2 anos atrás aconteceu a primeira grande guerra mundial do continente de Zemuria. Não durou muito tempo porque tinham heróis para acabar com a escuridão que estava por trás de todo o conflito. Mas foi a primeira vez na história que isso aconteceu. Mas enfim, de volta à história de hoje, o presidente também confirma que os laços da República, do Império e da cidade de Crossbell estão mais fortes do que nunca. Sobre Crossbell, digamos que é uma cidade muito importante para a história desses jogos, e eu vou contar em outro vídeo também. Continuando, Granhart afirma que Calvardi se tornou a maior economia do continente de Zemuria. Mesmo assim, ele fala que não devemos deixar isso subir a cabeça, pois Calvardi será aquele que vai guiar o rumo e o futuro de todo o continente de Zemuria. Em um certo beco, Van e Agnes descobrem a porta para o esconderijo subterrâneo de Giacomo. Antes de entrar, Van acaba sentindo um cheiro familiar. Sim, o cara tem um nariz igual ao do Tanjiro. Vamos explicar isso depois. O cheiro logo desaparece, então ele resolve deixar para lá no momento. Enquanto eles entram, é revelado que uma garota de cabelo roxo e uniforme do colégio Aramis, o mesmo de Agnes, estava observando os dois. Parece que ela conhece o Van e pensa que a sua júnior da escola está em boas mãos. Só vou dar uma dica para vocês, essa garota já apareceu em outros jogos dessa série, ou em várias histórias diferentes, digamos assim, e ela já passou por muitas coisas. Enfim, continuando, eles finalmente chegam nas ruínas subterrâneas embaixo da estação central. Van explica que são ruínas da Idade Média de Zemuria, mas alguns rumores dizem que elas são ainda mais antigas, podendo ser do tempo da Idade das Trevas. Agnes então nota um monstro fora do comum. Ele é algum tipo de forma de vida espiritual. Van se pergunta o que está acontecendo. Ele nunca viu algo assim embaixo da cidade antes. Van também sente a presença dos elementos superiores nessa dungeon. Ele então explica que para atacar a fraqueza dos monstros, eles usam artes dos elementos terra, água, fogo e vento. Mas existem alguns lugares raros como esse, onde os monstros também serão fracos contra os elementos superiores. Eles são os elementos tempo, espaço e miragem. No meio do caminho, Agnes pergunta mais sobre esse grupo chamado A. Van fala que A é só um codinome. Eles são na verdade a máfia Almata, a número 1 da República de Calvardi. São muito perigosos e todos os grupos do submundo deste país não param de falar sobre o que devem fazer com eles. Agnes então percebeu que Van desconfiava que eles eram os culpados desde o começo. Van se surpreende, pois a garota é muito inteligente, e diz que estava sentindo um cheiro suspeito desde a noite passada. Depois de passarem por várias lutas juntos, eles conseguem chegar ao final das ruínas, e encontram o Orbiment antigo que Agnes tanto queria. Van percebe que ele está com uma luz acesa como se estivesse liberando energia orbal. De repente, vários espíritos aparecem e eles entram dentro de 2 estátuas Gargoyle. O dispositivo então ativa uma luz diferente e as estátuas criam vida, como se estivessem possuídas. Os dois então começam uma luta mortal contra os monstros. Sem opção, Van usa a sua S-Craft, sua habilidade mais poderosa chamada Vandalizo Raido, garantindo a vitória nessa luta. Após a batalha, ele agradece a ajuda de Agnes e por todo o seu suporte. Van recupera o dispositivo e entrega para ela. Por algum motivo, ele sincroniza com ela como se fosse um Orbiment de combate. Agnes chama ele de Gênesis e diz que finalmente recuperou parte do que seu bisavô deixou para trás. Ela menciona sua mãe e a sua avó. Van está desconfiado e ia perguntar algo sobre o seu bisavô, mas ele sente o perigo e protege Agnes, se jogando com ela contra o chão para desviarem do tiro
de uma arma. Os dois membros da Almata aparecem. Ele menciona que já aceitou trabalhos dessa organização, mas depois disso, eles estão desqualificados. Van dispara uma moeda contra eles e logo avança usando suas melhores técnicas, desarmando os dois mafiosos em um segundo. Eles reconhecem seus movimentos e dizem que Van é um usuário de Gekka, o estilo das artes marciais Kung Fu da Flor da Lua. Mas ele nega. Van então quer tirar informações deles, mas os caras não vão permitir. Eles precisam cumprir as ordens do chefe, mesmo que seja o último dia de suas vidas. Eles usam a sua carta na manga, uma droga especial, Drug Busto. Isso aumenta todas as suas habilidades físicas e velocidade, deixando Van em uma situação difícil. Ele menciona que outros idiotas de outro país já caíram nesse truque antes. Os caras falam que a máfia Revache da cidade de Crossbell não eram nada, comparados com a Almata. Essa também é uma história do passado de outro jogo dessa série que eu vou contar no futuro. Eles então começam uma luta mortal contra Van, mas agora eles estão em outro nível, e o Protagas está quase no limite, então Agnes fica na sua frente para protegê-lo. Van então pensa, você não pode morrer por alguém como eu. É nessa hora que Agnes e o Gênesis começam a brilhar, e de repente o tempo para. Somente Van e Agnes conseguem se mexer. Então a AI especial que estava no núcleo vazio do Zypha que Van usa para lutar, aparece diante deles na forma de um holograma. O nome dela é Mea. Os mais íntimos do canal podem chamar ela de Fadinha Azul. Mea fala com eles como se tivesse criado vida própria e inteligência. Ela apresenta duas escolhas para o protagonista. Van, você vai vestir o pesadelo? Sim ou não? Sem pensar duas vezes, Van fala, por que não, né? Eu já tenho vivido em um pesadelo por 10 longos anos. Ele aceita, então Mea diz liberar fragmentos. Segure o Grendel. Van então é envolvido por um tipo de armadura com um poder misterioso e um cabelão azul bem estiloso. Ele é mais resistente do que um Kamen Rider e mais poderoso do que um Power Ranger dentro de um Megazord. Seu nome é Grendel, a engrenagem demoníaca vestida pela escuridão azul. Van então enfrenta os dois criminosos com um tremendo poder, derrotando eles em poucos minutos. とっととやれ。了解。私に任せて。シャード解放。テイクザグレンデル。なんだ。ボスたちに比べればどうということはない。蹂躙すらアルマータの名にかけて。Após a batalha, ele volta ao normal, mas fica exausto. Os dois então ficam sem entender nada do que acabou de acontecer. Van tenta falar com Mea no seu Zypha, mas ela só dá respostas que já estavam gravadas. Tudo que eles entendem é que o Gênesis foi quem deu vida a ela por um momento. Agnes então explica que esses Orbiments são chamados de Octogênesis, ou seja, tem 8 no total e mais 7 espalhados por aí. Van entende que o monstro estranho que ele virou e os espíritos estranhos que apareceram nessas ruínas, tudo isso foi causado por esse dispositivo. Agnes não sabia que eles podiam criar tanta confusão, somente que eles serviam para observar os experimentos de seu bisavô. Van então confirma as suas suspeitas, revela que o bisavô de Agnes foi na verdade C. Epstein, o cientista lendário que descobriu a energia Orbal e revolucionou o mundo há 50 anos atrás. Van também fala que apesar do Gênesis ser um Orbiment, ele é capaz de invocar fenômenos sobrenaturais como o de hoje, igual um artefato antigo. Nesse mundo, artefatos é o nome dado a objetos da antiga civilização de Zemuria, o tempo que a energia Orbal não existia, e que conseguem fazer coisas que hoje em dia parecem impossíveis. Van menciona o verdadeiro nome dele, Claude Epstein, o pai da Revolução Orbal, criador da Fundação Epstein e que deixou 3 discípulos para trás. Durante a história dos outros jogos, nós já conhecemos 2 discípulos até agora. C. Epstein é um personagem muito mencionado na série, mas é
primeira vez que falam sobre o seu nome, Claude Epstein. No futuro vou contar todas essas outras histórias aqui no canal. Agnes se desculpa por não ter contado antes e diz que vai revelar toda a verdade. Nessa hora, chega Elaine e Rune, junto de outras pessoas. Van consegue tirar o seu da reta e deixa os membros da Almata na mão deles. Ele ficou um pouco ferido e Agnes quer ajudá-lo. Quando os dois vão embora, Elaine pensa que não consegue aceitar isso, pois Van é o mesmo de sempre. Continua carregando as suas dores sozinho, sem compartilhar com ninguém. À noite, Agnes trata as suas feridas com curativos. Ela nota que Van está se curando muito rápido e se pergunta se pode ser por causa daquele monstro que ele se transformou. Agnes começa a explicar toda a história. Tudo começou quando ela encontrou um caderno deixado. Tudo começou com um relógio esquisito. Grudou no pulso dele e... Foi mal aqui. Saudades Ben 10. Tudo começou quando ela encontrou um caderno deixado pela sua mãe, depois que ela faleceu há 4 anos atrás. Um segredo de família guardado também pela sua avó. Epstein teve uma filha adotiva que desapareceu após a sua morte. Agnes conta que essa era a sua avó, a qual teve que viver escondida durante toda a sua vida por algum motivo. Após a morte de sua mãe, o seu pai deixou a família de lado e focou mais no seu trabalho. Agnes então começou a ler o caderno com mais frequência, aprendendo que Epstein foi uma pessoa com valores incríveis durante a sua vida, gentil e muito próximo da sua família. Isso foi passado para sua avó, sua mãe e agora para ela. As memórias de seu bisavô logo se tornaram o seu maior tesouro, mas o que ela encontrou no final do caderno a deixou muito assustada. As últimas palavras de Epstein foram: por favor, recupere os 8 Gênesis antes do ano 1210. Se você não conseguir, tudo vai acabar. Atualmente estamos no ano 1208, ou seja, dentro de 2 anos será o fim de tudo. Van se surpreende, mas Agnes diz que pode ter sido um exagero. Mesmo assim, se isso for verdade, ela precisa fazer alguma coisa. Agnes estava sem esperanças. Logo ela conseguiu entrar no colégio Aramis e conheceu uma garota, a sua senpai, e foi graças à ajuda dela que ela encontrou o escritório de Van, mas não esperava que as coisas acabariam desse jeito. Ela se desculpa pelos problemas que causou e diz que vai procurar os outros 7 Gênesis sozinha, e entrega um envelope com 50.000 milhas dentro como pagamento pelo dia de hoje. Van diz que esqueceu de falar quanto custa o seu trabalho. É somente 1.000 milhas por hora, mas o custo adicional pelos problemas. Ele pega somente 10.000 milhas e fala para Agnes que é assim que funciona trabalhar para viver quando sair da escola. Além disso, como ela, a sua cliente, ficou em uma situação perigosa, ele é quem está devendo para ela agora. E para pagar essa dívida, ele promete dar suporte para ela durante a sua jornada, desde que ela não desista e consiga informações sobre aonde eles podem encontrar os próximos Gênesis. Claro que em troca, ela vai ter que treinar bastante para conseguir se defender sozinha. Eles têm um longo caminho pela frente. Além disso, ele não vai aceitar nenhum centavo a mais, já que colocou a sua vida em perigo. Agnes acha injusto, pois só ela que vai sair ganhando nessa história. Ou seja, sim, Van se faz de mauzão, que trabalha no submundo, mas ao mesmo tempo ele também tem aquela bondade de protagonista, lá no fundo. Enfim, ele não tá nem aí, porque já ganhou tudo o que queria. O bolo da Patisserie Andalucia está esperando por ele na geladeira. Ele ia comer tudo sozinho, mas como é um dia especial, vai deixar Agnes comer um pedaço. O cara é maluco por doces. Van Arquicari. Agnes então tem a melhor ideia do mundo, já que a partir de agora seu pedido será de graça. Ela quer trabalhar de meio período no escritório de Van. Afinal, o lugar está uma bagunça. Diz até que ele pode pagar pouco ou até pagar nada se quiser, o que deixa Van muito loucão das ideias. Além de ter algumas leis em Calvarde sobre trabalho infantil, Agnes tem 16 anos ainda. O cara também adora viver sozinho na sua Batcaverna. Agnes ignora tudo que ele diz e se autocontrata. Ela já começa a mexer nas suas coisas sem permissão. O que o Van não sabe é que conhecer essa garota vai mudar a sua vida para todo sempre. E isso foi só o começo de uma jornada que vai balançar toda a República de Calvarde, mais do que o Kratos balançou o Monte Olimpo. Essa frase ficou boa, hein? Não mente pra mim não. E galera, depois disso, toca a linda abertura desse jogo, que eu vou legendar pra vocês. Mas fiquem aí, que depois da música vai ter mais.
E galera, para quem assistiu esse vídeo até o final, muito obrigado. Esse é só um novo projeto do canal, onde eu faço os resumos de animes antigos, jogos, mangás e até desenhos, depende do que vocês mais gostarem. No caso, esse é um jogo chamado A Lenda dos Heróis Trilhas Antes do Entardecer. Ele faz parte da saga Trilhas, que já tem mais de 11 jogos. Antes dessa história tem mais 10 jogos, e esse foi só o prologue da história de hoje, como diria Oshinoko. Se vocês curtirem, eu vou trazer a história completa dele aqui no canal, e até todos os jogos que vêm antes também. Claro, eu nunca vou parar de resumir animes, pois eu amo eles, e tá chegando muito conteúdo novo aqui no canal nos próximos dias. Mas no final é vocês que vão decidir tudo isso, deixando o like para fortalecer o vídeo e eu saber que vocês curtiram a história e querem mais, se inscrevendo para não perder os próximos capítulos e comenta o que vocês acharam do vídeo de hoje. Bom galera, muito obrigado a todos que assistiram, tio JG ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo.